E aí, pessoal, tudo certo? Vamos para o nosso terceiro vídeo do Top 5 para a Polícia Civil. No vídeo de hoje a gente vai ver questões da Fundatec sobre Excel e vamos ver o que pode cair na tua prova sobre este assunto. Bom, primeira questão que a gente tem sobre o assunto aqui. Questão número 1. Qual das alternativas abaixo corresponde a um dos modos de exibição de pasta de trabalho do programa Excel 2016 em sua configuração padrão? Normal, fixado, intermediário, dividido ou ampliado. Ou seja, qual está correta, né? O gabarito aqui é a letra A, normal. O modo de visualização normal, né, de pasta de trabalho, é esse modo que a gente está acostumado, né, normalzinho, com as grades e tal. Este é o modo de visualização normal. A gente tem uma visualização da quebra de página, layout da página ou modos personalizados. O que eu quero abrir de parênteses para nós aqui, para nossos estudos, é o conceito da pasta de trabalho, né? O que é uma pasta de trabalho? Vamos abrir o Excel aqui para nós, né? Vamos abrir aqui, eu passo para a telinha de vocês aqui. Pasta de trabalho é um arquivo todo do Excel, né? Eu estou abrindo o Excel aqui, ok? E o que ele vai me dizer? Pasta de trabalho em branco, né? Criar uma pasta de trabalho em branco, ou a gente pode criar a partir de modelos aqui, ó. Tem mais modelos, e a gente pode criar uma pasta de trabalho a partir de um modelo. Vamos criar uma pasta de trabalho em branco. Dentro dessa pasta de trabalho, a gente vai ter aqui embaixo as planilhas, tá? A gente pode clicar com o botão direito em cima para ocultar, excluir, inserir uma nova planilha, renomear isso aqui, né? Podemos clicar nesse botãozinho de mais para inserir uma nova planilha. O que a gente tem, então? Esse primeiro conceito. Que a gente tem um arquivo de Excel que ele é uma pasta de trabalho. Dentro dessa pasta de trabalho, a gente tem as planilhas. Tá? A Fundatec já fez questões e ela pode fazer novamente em relação a esse conceito. Inverter, dizer que um arquivo de Excel ele é uma planilha, né? Que o usuário cria uma planilha e dentro da planilha possui as pastas de trabalho e tal, vai estar errado. Tá? O arquivo do Excel ele é uma pasta de trabalho e dentro da pasta de trabalho é onde o usuário vai ter, então, as planilhas, ok? Só para abrir esse parênteses aqui para dar esse destaque. Tá? E é um conceito bem importante que ele pode cair, não necessariamente assim, né? A banca não necessariamente vai perguntar sobre isso, o que é uma pasta de trabalho, mas ela pode falar, a gente já vai ver questões e vocês vão entender mais adiante, eu peguei uma questão de interpretação disso, tá? Segunda questão, com base na figura 3 abaixo, que na verdade está acima aqui, né? Considere que o usuário digitou na célula C4 o seguinte, conte C de A1 até D3, diferente de 11. Logo após pressionou a tecla Enter do teclado. Que valor conterá em C4? O que a gente tem para ver aqui principalmente, primeiramente, né? Vamos por partes. Esses dois pontos, ele vai pegar então o intervalo de A1 até D3. Como é que se a gente vê um intervalo? Identifica então a primeira célula, A1, identifica a última célula, a D3. E pega-se então em retângulo. Ou seja, assim, ó, entre a primeira e a última célula, faz assim. É muito importante no momento da prova tu riscar, fazer isso, identificar. Porque a banca poderia colocar esse conte C e pode colocar, digamos, B2, 2 pontos, C3. Quando, se fosse assim, que intervalo pegaria de B2 até C3? Deixa eu apagar aqui. De B2 até C3. Identifica a primeira célula, que é B2, faz um tracinho aqui. A última célula, C3, faz outro tracinho. O intervalo vai em C3 aqui, ó, eu marquei D3. C3 aqui, 29. Faz um retângulo para identificar o intervalo entre o primeiro e o último. É isso aqui, um intervalo, tá? Por que eu saliento bem, falo diversas vezes que é retângulo? Porque tem gente que pode achar que o intervalo de B2 até C3 vai ser isso aqui. Vai pegar B2, C3, né? B2, B4, vai pegar C1, assim. Pode achar que é isso. E a banca pode colocar nas alternativas uma alternativa pegadinha, colocando o resultado, incluindo esse valor, e vai estar errada, tá? Então é muito importante saber. Para identificar, então, um intervalo, identifica a primeira célula, identifica a última e faz o retângulo. É isso aqui, ok? 2 pontos significa que é o intervalo, né? De A1 até D3. Se tivesse aqui ponto e vírgula A1, por exemplo, uma função de soma A1, ponto e vírgula D3,
quer dizer que vai somar A1 mais o D3, né? A vírgula vai pegar separadamente. Coloca ponto e vírgula aqui novamente, bota A2. Ponto e vírgula novamente, bota C1. Quer dizer, então vai pegar os valores A1, D3, A2, C1. Ok? Ponto e vírgula, 2 pontos é sempre o intervalo de uma célula até a outra. E ponto e vírgula é pegando a célula separadamente, tá? Ou separando os operadores, né? Separando os campos de uma função. Agora, operadores de comparação, ok? Isso aqui significa diferente. Este aqui é o menor, maior que, ok? Isso aqui significa maior ou igual, menor ou igual. Eu acho que é assim que se escreve. Eu sempre confundo a ordem. Vamos garantir. Vamos pegar aqui no Excel. Vamos ver aqui, por exemplo, que eu sempre confundo como é que se faz. Igual a 1, maior ou igual a 2. Só um exemplo. É assim mesmo, ó. Tá, ele deu um resultado automático aqui. É assim mesmo, tá? A ordem. Menor ou igual, maior ou igual. Esse aqui é o diferente. O conte C. Conte C ele vai contar quantas células estão preenchidas de acordo com uma condição. Qual é a nossa condição? Valores diferentes de 11. Então, esse contador aqui ele vai pegar esse intervalo de A1 até D3, vai contar esses valores diferentes de 11. Então, 30, 2, 11 não vai contar porque 11 é igual a 11. 28, 5, 11 novamente. 11 aqui, 4, 29, 9, 3 e 32. Mais uma coisa para te chamar a atenção, ó. Os contes, né? Conte C, conte num, conte valores, enfim. Eles contam quantas células estão preenchidas de acordo com o uso da função. No caso do conte C, a gente tem essa condição, tá? Ele não vai somar, tá? A banca nem nessa questão ela nem trouxe a pegadinha, mas podia colocar uma pegadinha, podia colocar um número enorme com a soma desses valores, 30, 2, 28, 5 e os outros valores ali, tá? Mas ele não faz a soma, ele conta, tá? Ele não soma. Não confunda, por exemplo, com soma C, que ele vai fazer a soma e tem os intervalos lá, tem as condições. Então, quantas células estão preenchidas com valores diferentes de 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gabarito dessa questão vai ser letra I, ok? Questão número 3. Tendo como base a figura 2 abaixo, presuma que o usuário deu um duplo clique com o botão esquerdo no ícone diminuir casas decimais do programa Excel 2016. Que valor conterá em A1? Se ele der um duplo clique com o botão esquerdo, é aquele botão que a gente seleciona os menus, seleciona as coisas dentro do Excel, dentro do Windows, né? Se ele deu um duplo clique, ele deu 2 cliques, 2 vezes. O ícone, a questão já até facilitou, ela poderia simplesmente colocar o ícone para dificultar um pouquinho, mas ela até facilitou, diminuir casas decimais. O que são casas decimais? São casas depois da vírgula. Aqui, ó, 5, 6, 7, 8. Se ele der um duplo clique, diminuiu 2 vezes, 2 casas decimais, concordam comigo? Então, deu um clique, diminuiu aqui. Deu outro clique, diminuiu aqui. Sobrou 3,56. Mas não temos 3,56 nas alternativas. E agora? 3,57 é o gabarito correto. Por quê? Porque o próximo número depois do 6, 3,56, 7, 8. É um 7, ou seja, é acima de 5. Ele vai aumentar, ele vai arredondar para cima. Por isso fica 3,57, ok? Gabarito, então, da questão, letra A. Outras duas formulazinhas complementando nossos estudos aqui, complementando a nossa questão. Outra formulazinha, duas formulazinhas que a banca pode trazer para vocês. Função truncar e a função arred, de arredondar, né? Vamos colocar o próprio número aqui da questão, 3,5678. 3,5678. A função truncar, ela vai... Primeiramente, a função arred, né? Vamos colocar assim, arredondar, arred, é o número que a gente quer, ponto e vírgula, o número de casas decimais que a gente quer, 2 casas decimais. A função arred, ela vai arredondar o número de casas decimais definido aqui no nosso caso, 2 casas decimais, ok?
Então, 3,5678, o que acontece aqui? Ó? Depois do 6 a gente tem um 7, ó, por isso que foi arredondado para cima, 3,57, ok? A função truncar, ela vai truncar, ela vai congelar as casas decimais que o usuário definir. Ó. Função truncar, o número, ponto e vírgula, o número de casas decimais que o usuário deseja. 3,56, vejam, ele não arredondou. Tá? Então, se fosse aqui, ó, depois do 6, 5, 6, 7, 8, 9, né, ele arredonda para cima. A única forma da gente manter para baixo é se fosse 4, 3, 2 ou 1. Ó. E ele se modificou, ele arredondou para baixo. Se a gente colocar aqui 3,565, vai arredondar para cima novamente. Tá? Então, 5, 6, 7, 8, 9, ele arredonda para cima e o 0 aqui ele vai arredondar para baixo. Okay? Então, só esses dois parênteses para a função truncar e a função arred. Teve até, isso eu me lembrei agora, uma questão da banca FAURGS. Não é muito o estilo da banca Fundatec, tá? Mas fiquem atentos, porque ela pode trazer uma questãozinha misturando os dois, né? Exatamente assim, ó. Vai colocar 3,57 aqui. Exatamente assim, ela vai colocar um valor, né? E as duas fórmulas, e vai te perguntar quais são os valores respectivos dessas fórmulas. A gente viu que deu valores diferentes, né? A FAURGS fez uma questão assim. Vai que a Fundatec se inspira, né? Então fica bom, muito atento nessa diferença dessas duas formas, ok? Fechamos o parênteses então aqui para essas fórmulas do Excel e vamos dando sequência. Questão número 4. Ó, aquela questão de interpretação eu já falei em vídeos anteriores que eu gosto desse tipo de questão, acho bem interessante. Eu falei nesse mesmo vídeo sobre o conceito de planilha e pasta de trabalho. Questão número 4. A partir da tela mostrada na figura 1, é correto afirmar que... visualmente eu consigo ver que é uma versão 2013, essa Excel, mas é igual, tá? É igual 2016, não tem diferença. A planilha pronto possui apenas uma aba denominada planilha, qual possui exatamente 9 células preenchidas. A planilha pronto não é o nome da planilha. A planilha por esse pronto, ele fica aqui, ó. Quer dizer, ó, em modo pronto, ou seja, está pronto para receber dados, está pronto, né? Em modo pronto, ele está pronto. O Excel está ok para receber dados. Então, esse pronto que tem aqui não é o nome da planilha. O nome da planilha é essa aqui, ó, planilha. Então, está errada a letra A. O restante aqui, denominada planilha, né? Possui apenas uma aba, denominada planilha, não. A qual possui exatamente 9 células preenchidas. Está correto, a gente tem 9 células preenchidas. De A1 até C3 estão preenchidos. Há 3 planilhas em um mesmo arquivo e há 9 células preenchidas. Não, há uma planilha aqui, ó. Não há. E 9 células preenchidas está ok, mas não há 3 planilhas. Há uma planilha apenas e há pelo menos 12 células preenchidas. Temos uma planilha aqui, mas não temos 12 células preenchidas. Pelo menos 9 com valores numéricos, não. Está errado, a gente não tem 12 células, a gente tem 9 células. O arquivo nm.xlsx, começamos correto aqui, ó. A gente vê na barra de título o nome do arquivo, nm.xlsx. Possui uma planilha, né, tá entre aspas para nos indicar qual é o nome da planilha, tá correto, se chama planilha, não foi modificado. E a célula selecionada é a D1, correto, letra D de dado é o gabarito da nossa questão. Essa célula selecionada a gente pode ver de duas formas. Primeiro, essa célula verdinha, quer dizer que ela está selecionada, ou através da caixa de nome, onde vai nos indicar qual célula está selecionada. Então, a célula D1 está selecionada. O arquivo planilha possui, já começou errado essa letra E, ó, possui uma planilha nm.xlsx, não. O nome do arquivo se chama nm.xlsx e o nome da planilha é planilha. E essa coluna, não, ó, com a célula selecionada. Não é toda a coluna que está selecionada, é apenas uma célula. Vamos dando sequência a essa questão. Me deu um ranço que essa questão foi aplicada no Grupo Hospitalar Conceição, GHC, tá? Questão número 5. No Excel podemos montar várias formas, o uso da função C. A banca gosta, as questões mais recentes cobraram a função C, tá? A banca está gostando desse tipo de questão de condicional. Então pode cair a própria função C, pode cair média C, soma C, conte C. Essa parte das condicionais é bem interessante estudar, que a banca está focando nelas. O uso da função C é muito usado pelos usuários, sem conhecer essa função facilita a aplicação de resultados. Né? Ele dá uma encheção de saco aqui, uma encheção de linguiça.
Observe a figura e tente identificar a fórmula certa para calcular a porcentagem do imposto de renda de acordo com a tabela da figura. Ele vai nos dar uma descrição, né, que para salários de até 1.800 o imposto é de 0%, salários acima de 1.800 até 3.600 é 10%, para salários acima de 3.600 até 5.600 o imposto é 15%. Para salários acima de 5.600 o imposto é de 25%. A fórmula deve ser digitada na célula B10 e testada na célula B9. Quer dizer, então, que a célula onde vai se digitar a fórmula é aqui na B10 e o usuário vai testar, ou seja, vai digitar aqui na célula B9. Quer dizer que na célula B9, resumindo aqui, né, o usuário vai digitar o valor do salário de um determinado funcionário e abaixo na célula B10 o Excel vai nos dar a porcentagem de imposto. A resposta correta, eu vou dar o gabarito oficial, eu recomendei recurso, eu escrevi recurso para essa questão e não foi anulada. Gabarito mantido foi a letra A. C, B9 menor ou igual que 1.800, 0%. C, B9 menor ou igual que 3.600, 10%. Observem primeiramente, né, que a gente consegue colocar um C dentro do outro, né? Qual é a função C, a sintaxe dela? É igual a C, o teste, ponto e vírgula, resultado se verdadeiro, ponto e vírgula, resultado se falso. Então, ó, C B9 menor ou igual que 1.800, né? Se for verdadeiro, vai dar 0%. Se o resultado for falso, vai cair no novo C. C B9 menor ou igual que 3.600, vai exibir verdadeiro aqui, ó, 10%. Se for falso, vai cair em um outro C. CB9 menor ou igual que 5.800, se isso for verdadeiro, 15%. Se isso for falso, 25% é a última condição, tá? É o gabarito, tá correto isso aqui, né? Não tá errado, tá correto, mas a questão, o porém de eu entrar com recurso, foi essa letra E. Porque se tu digitar exatamente essa planilha aqui, essa tabelinha, e colocar a fórmula da letra E, ela tá correta também, né? A banca levou em consideração a resposta para o recurso, ela levou em consideração porque realmente a letra A ela está mais correta que a letra B. Porque vejamos a letra B, eu vou tirar aqui que é para sair esses recursos aqui. C, B9 menor ou igual que 0, né? 0%. C, B9 menor ou igual que 1.800, 0%. C, B9 menor ou igual que 3.600, 10%. C, B9 menor ou igual que 5.600, 15%. C, B9, aí muda, maior que 5.600, 25%, tá? Qual é o problema dessa fórmula aqui? Vejam que aqui está correto essa sintaxe, né? A gente tem verdadeiro e falso. Aqui no final, nesse último C, a gente vai ter apenas verdadeiro. Mas a questão está perguntando, a figura abaixo temos um pequeno, observe a figura para salários, cadê a parte que eu quero destacar para vocês? Crucial, na figura abaixo temos um pequeno exemplo, observe a figura e tente identificar a fórmula certa para calcular a porcentagem do imposto, né? Isso aqui, essa letra E, ela sempre vai funcionar de acordo com esse contexto, porque o último campo aqui é acima de 5.600, que é exatamente o que pede esse último, né? Então, esse último aqui sempre vai dar maior que 5.600, está correto? Nunca vai ter um campo falso aqui para fazer isso, tá? Então, não precisa necessariamente de um falso, porque não precisa, né? Porque a última faixa de salário é maior que 5.600, então se chegar até nessa parte aqui, sempre vai cair na condição verdadeira de 25%. E ela tem coisas demais, né? Esse CB9 aqui menor ou igual a 0%, isso aqui é desnecessário. Porque aqui a gente já tem CB9 menor ou igual que 1.800, né? A gente já tem isso aqui, é desnecessário. Mas a banca nos traz todo um contexto, nos traz uma tabelinha e pergunta qual é a fórmula certa. Se a fórmula está funcionando, está certa, né? É assim que funciona na lógica. Não é a mais correta, né? Existe todo um padrão, toda uma regra. Não é a fórmula mais correta. Mas,
Se temos duas fórmulas funcionando nas alternativas, elas estão certas, pelo meu entendimento, né? Não foi o entendimento da banca. Como aprendizado nessa questão, a gente leva em consideração, então, que se tu cair nesse tipo de questão, em que tiver duas alternativas certas, em que duas alternativas, duas fórmulas, deem o resultado correto do que está sendo pedido, tu vai pela que está mais correta de acordo com a sintaxe do Excel, tá? Se a outra fugir um pouquinho da sintaxe, mas mesmo assim está certa, mas fugiu um pouquinho da sintaxe, considere como errada e vá naquela correta, ok? Então foi isso que a gente tirou como lição dessa questão aqui. A banca Fundatec sempre considera sempre a mais correta, ok? Outra coisa que a banca pede recentemente, a gente viu algumas questões onde a Fundatec, onde o avaliador dava uma tabela e perguntava uma fórmula e perguntava qual era o resultado dessa fórmula, tá? De vez em quando ainda cai algumas questões desse tipo, mas o que está mais recorrente nas provas mais recentes da Fundatec é esse tipo de questão aqui, não tão extensa aqui assim, né? Teve questões bem menores que essa questão aqui, o avaliador se emocionou. Mas é esse tipo de questão onde pergunta a sintaxe correta da fórmula. Estão fazendo o oposto agora. Estão dando a tabela e perguntando qual é a sintaxe correta da fórmula, tá? E é onde tu tem que ficar mais atento nas posições corretas dos dois pontos e dos pontos e vírgula dentro de uma fórmula, certo? E é isso, pessoal. Encerramos aqui, então, nossa resolução de questões de Excel para a banca Fundatec para tua preparação do concurso público da Polícia Civil. Espero que esteja sendo proveitoso essa série de vídeos para ti, que esteja te ajudando. Não esqueça, tu caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, chegou do nada, fez uma pesquisa no YouTube, enfim. Não esqueça que aqui na descrição tem o link para o download do PDF com todas essas questões, né? Temos mais vídeos além desse, né? E todas essas questões desse PDF serão resolvidas em vídeo aqui, gratuito, sem custo nenhum, no canal do YouTube. Agora, aqui no YouTube, né? Agora, se tu quer se preparar todo o conteúdo, né? Porque essa série de vídeos a gente está dando algumas dicas, alguns pontos. Mas se tu quer se preparar de forma completa todo o conteúdo de informática, conheça o nosso curso do PGF Concursos, está aqui no link da descrição também. Aqui na descrição tem o link com esse nosso curso. A gente tem a matéria isolada de informática, se tu quiser, e tem também o curso completo para a Polícia Civil, tá? O curso todo está baseado no último edital, né? O meu curso de informática eu estou atualizando o conteúdo da mesma forma que aqui, né? Estou colocando as versões recentes dos softwares e tal. Na publicação do edital, se mudar alguma coisa, a gente, com certeza, né? A gente atualiza o curso sem custo nenhum para quem já adquiriu, certo? Não esqueça de me seguir no Instagram, @prof.josuel. Até mais e bons estudos!